Olá pessoal, nesse vídeo nós vamos falar um pouquinho de um traço geométrico muito importante quando a gente vai tentar resolver alguns tipos de exercício de construções geométricas. Nós temos aqui um triângulo, que tem ângulo de 30 graus e um ângulo X. E esse vídeo a gente não vai fazer um exercício em si, a gente vai fazer um traço geométrico que é extremamente útil na resolução de alguns exercícios muito interessantes, principalmente exercício que envolve um ângulo de 54 graus, ou de 30 graus, 24 graus, 6 graus, né? São triângulos complementares. A gente vai falar um pouquinho, a ideia desse vídeo é falar de um tipo especial de triângulo complementar. Então, como é que a gente faz esse traço, né? A gente pode aproveitar esse ângulo que é de 30 graus e a gente pode construir um triângulo equilátero. Para fazer essa construção, a gente vai imaginar que o x é menor do que 30 graus. A gente só vai conseguir fazer isso se o x é menor do que 30 graus. Então, a gente consegue formar aqui um triângulo equilátero, né? Fazendo aqui um ângulo de 30 graus. E esse lado aqui à direita vai ter que ser igual a este lado aqui à esquerda. Então, eu vou fazer aqui o nosso triângulo equilátero. Então, perceba que esse segmento aqui, ele é uma altura, né, desse triângulo equilátero, é uma bissetriz, vai dividir aqui o lado do triângulo equilátero, a base, em duas partes iguais. E aqui nós temos um ângulo de 60 graus. E agora vai vir a grande ideia desse exercício, né? Construir um triângulo isósceles aqui, construir um triângulo isósceles em que este ângulo aqui vale 30 menos x. A gente pode fazer esse ângulo de 30 menos x justamente porque o x é menor do que 30. Né? E esse vértice aqui do triângulo isósceles vai estar bem em cima aqui, né, da mediatriz, dessa reta aqui, que é uma mediatriz da base desse triângulo equilátero. A gente sabe que a mediatriz é um eixo aqui de simetria desse triângulo equilátero. Então é isso que a gente vai fazer agora. Eu vou construir aqui um triângulo isósceles de ângulo de base igual a 30 menos x. Então vamos lá. Eis aqui o nosso triângulo isósceles. Então já pintei aqui de lado vermelho, lado vermelho. Aqui nós temos um ângulo de base igual a 30 menos x. E aqui um ângulo de base igual a 30 menos x. E por que nós fazemos isso, né? Porque agora, como o triângulo grande é um triângulo equilátero, ou seja, esse lado aqui, né, é igual a esse, a gente pode pegar esse triângulo aqui, né? Esse triângulo que foi construído de modo a ser isósceles, a gente pode jogar ele aqui para cima. Porque esses dois segmentos aqui, eles são iguais da base do triângulo, são lados do triângulo equilátero. Então a gente pode pegar este triângulo e colocar ele aqui em cima, né? E por que a gente vai fazer isso? Porque quando a gente faz isso, né, quando nós pegamos esse triângulo e colocamos ele lá em cima, a gente forma aqui dois segmentos, né? E esses dois segmentos, eles têm a mesma medida, porque simplesmente a gente pegou esse triângulo e colocamos ele lá em cima. E mais do que isso, este ângulo vai ser um ângulo de 60 graus. Porque olha só, 30 menos x mais x dá 30. 30 mais 30 dá 60. Então, como esses dois lados aqui eles são iguais, né? E como aqui nós temos um ângulo de 60 graus, a gente vai conseguir formar aqui um triângulo equilátero. Né? Esse lado aqui, quando a gente ligar este ponto a este ponto, nós vamos formar um triângulo equilátero nessa região. E é isso que nós vamos fazer agora. Eu vou colocar aqui no quadro o nosso triângulo equilátero. E perceba que aqui eu coloquei ângulo de 90 graus. A figura não está muito boa, mas por que isso aqui são ângulos de 90 graus? Porque como isso aqui é um triângulo equilátero, e perceba que isso daqui é uma bissetriz, nós temos um ângulo de 30 aqui e um ângulo de 30 aqui, porque 30 menos x mais x dá 30. Então, esse segmento aqui, é a bissetriz deste ângulo aqui de cima de 60 graus do triângulo equilátero. E como ele é bissetriz, ele também é a altura, também é mediatriz, é tudo. Então, essa reta aqui, essa reta, ela é uma mediatriz desse segmento aqui, porque ela é uma bissetriz deste ângulo aqui de cima, né? Então, o que acontece? Como essa reta é uma mediatriz, e como esse ponto aqui, ele está nessa mediatriz, se nós ligarmos esses dois pontos, este aqui e esse ponto, se nós ligarmos esse ponto, melhor dizendo, a esse vértice aqui e este ponto a esse vértice,
esses dois segmentos aqui eles vão ter a mesma medida, porque esse ponto está sobre a mediatriz desse segmento, né? Ou seja, esse ponto ele é equidistante dos extremos desse segmento aqui, ó, desse segmento em vermelho. Então nós vamos ligar esses pontos, vamos formar um triângulo isósceles aqui nessa região. Não é isso que eu vou fazer agora. Criei um triângulo isósceles, e por que eu coloquei aqui 60 menos x? Bom, aqui é 60 menos x pelo seguinte, ó. Esse triângulo aqui, ó, ele é um triângulo isósceles também, ó, de lados vermelho e vermelho. E como esse ângulo aqui de cima, ele já vale 60 menos x, então este ângulo aqui vale 60 menos x também. E como esse triângulo aqui, ele é um triângulo isósceles, de lados verdes, né? Verde aqui e verde aqui. Então, se aqui vale 60 menos x, aqui vale 60 menos x também. Agora, este ângulo, ele é um ângulo externo a esse triângulo. Se ele é um ângulo externo, ele vale a soma dos ângulos internos desse triângulo aqui, não adjacentes a ele. Então, se aqui nós temos 60 menos x e aqui nós temos 60 menos x, este ângulo aqui vale quanto? Vale 120 menos 2x. É a soma desse aqui com esse, porque esse ângulo é um ângulo externo a esse triângulo verde. Agora, olhe para esse triângulo aqui, ó. Esse triângulo, ele já tem dois ângulos representados, né? O 60 menos x e o 120 menos 2x. Então, 120 mais 30 dá 180. Menos x com menos 2x dá menos 3x. Para fechar certinho os 180 graus, aqui a gente tem que colocar 3x. Né? 3x mais 30 menos x mais 30 mais 120 menos 2x dá 180 graus. Agora, o que nós queremos fazer com essa construção, né? A gente quer construir dois triângulos, na verdade, que são um complementar do outro. O que acontece quando, se a gente observar esse triângulo aqui, ó, o que acontece quando este lado aqui, ó, quando este lado que eu vou pintar de vermelho, quando este lado aqui, ó, portanto, for igual a esse, né? Se esse lado aqui é igual a esse, significa que esse triângulo, ele é um triângulo isósceles, né? Isso é um caso especial. Obviamente, quando a gente faz essa construção, nem sempre esse lado aqui vai ser igual a esse. Mas, quando esse lado é igual a esse, então esse triângulo aqui ele é isósceles, ou seja, o ângulo de 3x vai ser igual ao ângulo de 120 menos 2x. Então, o ângulo de 3x ele vai ser igual a 120 menos 2x. Ou seja, 5x vai ser igual a 120 graus, ou seja, o x ele vai ser 24 graus. Então, esse x aqui, ó, ele vale 24 graus. 30 menos 24 dá 6, então aqui é 6 graus, aqui é 6 graus. E por essa razão a gente tem dois triângulos que são complementares na figura. Esse triângulo aqui de cima, ó, ele é um triângulo isósceles que tem ângulos de base igual a 6 graus e 6 graus. E esse triângulo aqui, que vai ser o complementar desse, ele tem ângulos de base 24 graus e 30 graus. E esses dois triângulos eles têm algo em comum que é, além deles terem essa mesma base igual, né, para os dois, eles também têm esses dois lados iguais. Então essa construção fez com que a gente formasse esses dois triângulos que são chamados triângulos complementares. E por que nós fazemos isso, né? Porque, por exemplo, vou colocar aqui no quadro, ó. Então vamos apagar tudo aqui. Eu vou colocar no quadro a seguinte situação, ó. Então nós temos, ó, isso daqui, ó. Quando nós temos num exercício de construções geométricas um triângulo igual a esse, por exemplo, sempre a gente consegue pegar um triângulo que é exatamente esse e encaixar. A gente pode encaixar esses dois triângulos numa figura só, né? E de tal modo que este lado aqui, ó, seja igual a esse que é igual a esse. Então, se você tem num exercício de construção geométrica um triângulo, por exemplo, igual a esse, pela construção que nós fizemos anteriormente, a gente sempre consegue pegar esse triângulo,
de ângulos de 24 e 30, e esse lado aqui que é adjacente ao ângulo de 30 graus, como vermelho, sendo igual a esse daqui. E a gente consegue encaixar esses dois triângulos num só. E essa ideia, ela é muito útil, por exemplo, para resolver este exercício aqui, ó. O que a gente tem que fazer nesse exercício? Dados que aqui vale 30 graus e aqui vale 24 graus, descobrir qual é o valor deste ângulo aqui e qual que é o valor deste ângulo, sabendo que esse segmento aqui tem a mesma medida desse. Então, essa construção anterior, que gera esses dois triângulos aqui que são complementares, ela é extremamente útil para resolver este exercício e outros exercícios que nós vamos fazer mais para frente. Então, tente fazer esse exercício aqui. Numa próxima aula, eu vou dar mais uma ideia de como que a gente constrói esses dois triângulos complementares de uma outra maneira. E para frente, a gente vai tentar resolver exercícios desse tipo aqui, usando essa ideia de triângulos complementares. Esses dois triângulos aqui são dois triângulos especiais, né? Então, sempre quando você tem numa construção geométrica, num exercício, ou esse triângulo, né, você sempre consegue completar o outro triângulo que está faltando, né, juntando os dois triângulos. E essa é a ideia que você pode tentar fazer para resolver este exercício. Então é isso, pessoal. Um grande abraço a todos. Nos vemos na próxima aula e até mais.